subtítulo de carregamento de veículos elétricos. Vai ser apresentado pelo engenheiro José Henriques. Portanto, para quem não ouviu, vamos falar de mobilidade elétrica. Vai ser apresentado pelo engenheiro José Henriques da Magnocap, também é um associado de Lisboa Nova. Sabem que Lisboa é, talvez não sabem, mas é a cidade que tem mais pontos de carregamento elétricos. Estão a faltar os automóveis, não é? Mas há um leque bastante variado. É uma informação que já está no Open Data, não é? Portanto, os locais todos dos pontos de carregamento estão disponíveis, quer por utilizando o Google com a localização exata, quer por conhecimento das coordenadas da localização. Posto isto. Muito obrigado, boa tarde. E, antes de mais, agradeço o convite, que foi endereçado à Magnocap. E a minha apresentação aqui hoje prende-se com uma motivação para a utilização de veículos elétricos. Mas para que não pensem que a Magnocap que é um stand de venda de veículos elétricos, já que eu na minha apresentação de facto não vou entrar em detalhe no que é que a Magnocap faz. A Magnocap é uma empresa de desenvolvimento de eletrónica e software para controle e disponibilização de energia elétrica. Atualmente tem o seu principal enfoque está na fabricação de equipamentos de carga de veículos elétricos, os carregadores dos veículos elétricos, para casa, para a rua, ou centro comercial, rápidos e lentos, e também equipamentos de armazenamento de energia elétrica. Mas eu não vou entrar aqui nas ofertas da empresa, eu vou tentar fazer aqui uma apresentação de motivação de utilização de veículos elétricos, já que sem veículos elétricos eu também não consigo vender a minha oferta, e, portanto, é importante ter os veículos. No fundo, eu vendo as estradas e as estradas sem veículos não servem para nada, portanto, é necessário veículos. Mas eu vou também tentar aqui desmistificar o que são a grande parte das questões e normalmente também dúvidas e mitos à volta do que é um veículo elétrico. Eu vou tentar dar aqui resposta para grande parte dessas questões e também dar resposta para se de facto a motorização elétrica é ou não uma alternativa aos atuais veículos térmicos, se a eletricidade é um combustível alternativo aos combustíveis fósseis e se a bateria é um tanque certo para substituir o tanque. Nós podemos ter aqui eu podia ter, por exemplo, o veículo elétrico com motorização de hidrogênio, que ele continuaria a ser elétrico. Mas eu vou tentar aqui dar uma resposta. A minha apresentação, todos os veículos que vão aparecer na minha apresentação são 100% elétricos. Portanto, eu não tenho aqui híbridos plug-in, poderia ter, mas só tenho 100% elétricos. E também foco mais nos veículos de 4 rodas, não tanto 2, 3 rodas, que também são outra oferta muito, muito válida. Eu vou tentar aqui falar do que é autonomia, desempenho, conforto, preço dos veículos, quanto é que me custa andar com um veículo, e a manutenção, e o CO2, e que impacto que o veículo tem na rede. Então eu vou tentar aqui dar alguma resposta, eu não consigo dá-las todas em 15 minutos, mas vou tentar fazer aqui uma série de slides. Isto é um veículo elétrico. O que é um veículo elétrico? O veículo elétrico é muito antigo. Este é um veículo elétrico de 1899, é um Porsche. Só que ele depois adormeceu, portanto apareceram os veículos de combustão, ele adormeceu e agora os meus amigos pensam que é isto. Eu quando digo que trabalho na mobilidade elétrica, acham que eu faço este tipo de produtos. Eles são muito importantes na mobilidade elétrica, mas quando falamos de mobilidade elétrica nós imaginamos veículos deste tipo. Não é só, eles são muito importantes, porque a mobilidade elétrica começou por eles agora no século XXI. Mas esta é a mobilidade elétrica que temos hoje. E eu poderia fazer 4 slides destes, só escolhi alguns. Portanto, os veículos existem. Estes veículos estão aqui, Renault, Mercedes, BMW, Volkswagen, são lançados este ano. Fim deste ano, início do próximo, mas são ofertas, uma oferta francesa, ofertas alemãs. Portanto, a motivação para
para a mobilidade elétrica já está do lado dos fabricantes. Todos os fabricantes têm um veículo elétrico, atualmente. Se não o têm no stand, têm no seu R&D. Eles têm. A Porsche tem um veículo elétrico. Interessante. A Ferrari tem um veículo elétrico. Interessante. Mas a mobilidade elétrica não é só 4 rodas, como dizia. Portanto, temos aqui veículos de 3 rodas, 2 rodas, uns mais citadinos. A mobilidade elétrica vai permitir que apareçam outro tipo de mobilidade que até agora não estamos habituados. Mobilidade muito adaptada a cada necessidade, em particular de cada cidadão. Eles vão aparecer. Então, tudo que está aqui é elétrico. Este veículo é 100% elétrico. Mas até onde é que eu consigo ir com um veículo elétrico? A 100 km, 50 km, o que é que... Eu não consigo sair de casa. Eu primeiro vou pôr aqui um slide que fala não de tanto de autonomia, mas mais de eficiência. Este gráfico indica que se eu pegasse numa fonte primária, por exemplo, crudo, que o transformasse em eletricidade e colocasse num veículo elétrico e me deslocasse com eletricidade, eu aproveitava 40% da energia primária. Se eu fizesse o clássico, que é transformar em diesel e colocar dentro do meu veículo e andar com o meu veículo, eu só aproveito 15% dessa energia. E, portanto, o veículo elétrico prova que é muito mais eficiente do que um veículo a combustão. Isto em termos de quilómetros. Isto é mais fácil de medir assim. Eu, com um barril de petróleo, consigo ir de Lisboa a Berlim, se for a diesel. Mas se for de veículo elétrico, eu consigo ir de Lisboa a Moscovo e ainda para lá de Moscovo. Mas pronto, é outra cidade importante e coloquei ali Moscovo. Mas perguntam-me depois, mas como é que eu chego a Moscovo? Quantas cargas é que eu vou fazer? Bom, um veículo elétrico, os que existem normalmente no mercado fazem 150 km. Com uma condução eficiente, 150 km. Dá para o dia-a-dia de normal. Um estudo que foi efetuado, 90% das pessoas, em média, não andam mais que 10 km por dia. Mas a gente diz que 150 é que não dá. Então, tudo bem. Claro que não dá. Se eu tiver uma mobilidade citadina, dá, porque eu faço carga em casa todos à noite e posso fazer a deslocação durante o dia, mas quero ir ao Algarve e não dá. Mas existem veículos de 200 km, um Renault Zoe faz 200 km, existem de 400 km, embora, claro, são mais caros, mas também existem veículos de 600 km. Este é um veículo elétrico que existe atualmente. Por acaso é o mais vendido nos Estados Unidos. É este veículo, 600 km de autonomia. Este não existe de forma comercial, mas este veículo faz 1600 km. Mas ele existe, também com baterias de ferro ar. E só para dizer que a limitação da autonomia é uma limitação hoje por uma questão de custo e também por dificuldade de nós fazermos carga do veículo, mas que em pouco tempo deixa de ser um problema, a autonomia, porque os veículos elétricos vão ultrapassar a autonomia dos veículos a combustão atuais. Isso vai ser possível fazer. Mas onde é que eu posso fazer carga? É também outra das dificuldades. Bem, se nós formos comprar um veículo elétrico, vamos dizer, bem, carga, faz em casa, numa tomada convencional, faz carga do seu veículo. É verdade em alguns veículos isto é verdade, em outros veículos não é verdade. Porque depende da velocidade com que se faz a carga do veículo. Se eu tiver um veículo que faz uma carga relativamente lenta, eu posso fazer carga em casa. Caso contrário, eu devo ter um equipamento em casa para não ter um risco de poder queimar a minha infraestrutura que tenho em casa. Bom, eu tenho que ter algum cuidado com a carga, mas tipicamente os veículos elétricos vêm preparados para fazer carga em casa. E eles vêm preparados para que eu consiga fazer a carga do veículo durante uma noite completa. Se eu tivesse o veículo completamente vazio, eu conseguia fazer a carga do veículo durante uma noite, numa tomada com uma carga de 10 amperes. Acima disso, deve ter um carregador especial. Se eu quiser fazer a carga do meu veículo em 4 horas, em 2 horas, em meia hora, eu devo colocar equipamento especial. E onde é que gostamos de fazer a carga?
Ou quanto tempo é que ele desperdiça durante o dia para fazer carga de um veículo elétrico? Atualmente nós vamos a uma bomba de gasolina, abastecemos, 10 minutos, estamos ali, vamos embora, são 10 minutos. Então, e se eu tiver um veículo elétrico 8 horas? Só que isso na prática não existe. Não? Quem utiliza um veículo elétrico gasta zero do seu tempo a fazer carga do veículo elétrico. Porquê? Porque o veículo elétrico faz carga, deve estar a fazer carga agora, estamos aqui. Ele faz carga quando está parqueado, ou no trabalho, ou em casa, ou no centro comercial. Portanto, eu nunca me desvio do meu circuito para ir fazer carga de um veículo elétrico. O que é uma vantagem. Portanto, eu gasto sempre zero do meu tempo a fazer carga de veículo elétrico. A menos que eu esteja, portanto, eu devo fazer carga no centro comercial, em casa, na rua, como os que existem por aí, muitos instalados, no escritório, no parque, mas também no posto de combustível. Sim, porque não? Porque eu quero ir daqui para o Algarve e quero parar a meio para fazer uma carga. E aí eu quero fazer uma carga muito rápida. Mas quanto tempo é que eu demoro a fazer uma carga rápida? Este é um equipamento que existe, está ali a dizer que 7 minutos, 17 kW, o que é aquilo que quer dizer? Quer dizer que 17 kW é quanto gasta um veículo a fazer 100 km. Em 7 minutos fazemos carga de 100 km num veículo. Não, começa a não ser um problema. 100 km em 7 minutos e isto vai evoluir. Cada vez mais rápido, também se consegue fazer cargas mais rápidas. Este é um carregador que foi testado em Barcelona, neste veículo que está aqui. É um veículo de pista, é um carro de corrida, é um protótipo. Este veículo tem 1000 cavalos, para dar uma ideia. Faz 0 ao 100 em 2,6 segundos. É elétrico, 100% elétrico, e faz carga da bateria completamente em 15 minutos. É uma bateria muito grande. E em termos de desempenho, estes veículos sobem a minha rua, tenho uma subida para casa que sobe, pois o veículo elétrico tem mais desempenho que um veículo de combustão interna. Tem mais força, a baixas velocidades, e tem mais binário. Isto é um carro francês, tem 516 Nm de binário, 400 cavalos. Isto é um carro croata, com 1600 Nm de binário, faz 600 km. Não vou dizer o que, mas são provas de conceito, mas também são comerciais, são séries limitadas, mas são reais. Isto é um carro de pista. E nós vamos ver isto este ano, 2013, com um projeto ainda piloto de lançamento, mas em 2014 nós vamos ter a Fórmula 1 elétrica. Portanto, os carros estão nas pistas como prova de que são possíveis carregar rápido, têm desempenho, fazem barulho nas estradas com os pneus, não com o motor, mas fazem com os pneus, fazem fumo, mas com os pneus, não com o CO2 do motor, mas também são agradáveis e também andam. Portanto, isto é o que se vai ver brevemente. E quanto é que eu posso poupar? É sempre a grande questão. Quanto é que me custa andar com um veículo elétrico? Se eu olhar só para o combustível, faço 100 km com 2 euros, que é quanto me custa os 17 kW, e faria a diesel, num veículo económico, 9 euros para fazer a mesma distância. Mais ou menos. Mas agora esta bola azul é zero, porque fazer carga na rua é grátis. Portanto, e ainda com a vantagem de não pagar parque nas cidades, que é ótimo. Mas e se eu pensasse numa vida mais alargada do veículo? Um veículo, eu tenho aqui uma estimativa de 250 mil quilómetros, que é a vida útil de um veículo elétrico. 250 mil quilómetros. Em 255 mil quilómetros, eu gasto 26 mil euros de combustível. Ou seja, eu pago 2 vezes o meu veículo durante a sua vida. Se andasse elétrico, eu faria os mesmos quilómetros com 5 mil euros de eletricidade. E a vantagem que a manutenção dos veículos elétricos é praticamente nula. E que eu tenho que acelerar, tenho que terminar. Mas como é que
Mas a eletricidade não é só verde. Também se diz muitas vezes que a eletricidade é feita de carvão e também o CO2 vai para a atmosfera. Estes dados, 70% foi a quantidade de energia renovável em Portugal no primeiro trimestre deste ano. 70% da energia produzida foi renovável. Portanto, a pegada de carbono também é ótima quando utilizamos veículos elétricos. Então, porquê elétrico? Porquê elétrico nos transportes? Porque 20% da energia global é gasta nos transportes e 25% da poluição do mundo resulta dos transportes. E metade desse quarto é só com transporte de passageiros. E, portanto, aqui o veículo elétrico tem um papel fundamental nesta questão da pegada de carbono. Aqui se mostra, isto é o mundo, isto é a quantidade de energia produzida a carvão, e aqui em 2035, quando se prevê seja produzida a carvão, esta é a parte renovável. Vê que aqui só temos 5% no mundo, aqui mais ou menos 20% para 2035. Quando aumentamos a fatia de energia renovável, como a energia renovável não produz quando nós queremos, nós necessitamos de armazenar pelo menos o excesso. Quando aumentamos muito a produção de energia renovável, ou a damos quando ela está a ser produzida em excesso, ou a armazenamos. E aqui o veículo elétrico também tem um papel preponderante. E por isso a questão da bateria. O veículo elétrico com bateria é o que será o futuro, porque também permite a estabilidade da rede. Eu vou andar mais rápido. Aqui são previsões de vendas de veículos convencionais. A partir de 2012, as vendas de veículos convencionais nunca mais crescem, vão diminuir todos os anos. Isto são os veículos híbridos, aqui temos plug-ins e aqui elétricos. Aqui uma estimativa, são números de estimativa, em 2020, 27 milhões de veículos no mundo elétricos e 1.000 milhões em 2050. É claro que quem anda com veículos elétricos tem dificuldade, muitas vezes não consigo fazer carga, porque o lugar de carga está ocupado, então muita coisa ainda, mas que tem a ver com hábitos. Mas a mobilidade elétrica está aí, ela vai permitir também outros serviços à volta da mobilidade elétrica. A mobilidade elétrica está a ser promovida nas nossas novelas, ela está o passado e o presente estão face a face, aqui em Lisboa. Nós vemos isto nos nossos parques, tem um parque da Empark aqui em Lisboa. E aqui conseguimos mais que um veículo elétrico, muitas vezes já se encontram dois a fazer carga. Pronto, e eu termino aqui. Obrigado. Uma pequena paragem, quer dizer, continuamos, mas de dúvidas. O José Henrique, se pudesse vir para aqui, se houvesse dúvidas, também. José Basílio, vamos fazer um pequeno... Eu enquanto tomamos posição, perguntava ali ao engenheiro Luís Rodrigues se ele nos dissesse em 2 minutos a sua experiência como utilizador de um veículo elétrico. Sei que o engenheiro Luís Rodrigues anda sempre com um veículo elétrico, não é? Já fez uma quantidade de quilómetros que eu nunca julguei que fosse possível num veículo elétrico, cada vez estou menos certo, de alguma forma. Se pudesse só dar uma palavrinha. Boa tarde. Sim, é verdade. Eu há 2 anos que ando de veículo elétrico, 100% elétrico. O veículo tem cerca de 62 mil quilómetros, 30 mil quilómetros por ano, que é muito acima da média que as pessoas fazem. A experiência é muito interessante. O veículo elétrico desperta sensações nas pessoas. Quem experimenta, isto pode parecer brincadeira, mas não é. O facto é que até assim de carga do veículo é interessante, porque chama muitas pessoas à volta do veículo e fazem coisas normalmente vou sozinho fazer a carga do veículo. Não, mas queria dizer que o grande, aqui, falando do aspecto negativo, é que a indústria automóvel, é verdade, estão-se a vender menos veículos e essa questão afeta o veículo elétrico. Mas tirando essa pequena grande questão, faz todo o sentido. Além da questão ambiental, que é importante, consegue-se algumas economias de poupança, porque
que foram aqui apresentados a nível da eficiência energética. E se nós, o veículo elétrico tem uma coisa muito positiva, que é, quanto mais andamos, mais barato ele fica, não é? O que é bom, ao contrário dos outros veículos. Existem algumas questões que temos que ultrapassar, nomeadamente a questão da carga nas cidades. Eu tenho alguma dificuldade, porque a maior parte das vezes os lugares estão ocupados com veículos não elétricos, mas é uma experiência muito positiva e recomendo. E estamos disponíveis, eu trabalho na Magnum Cap, pode parecer suspeito, mas estamos disponíveis para proporcionar experiências e os próprios fabricantes também estão disponíveis a proporcionar experiências às pessoas, sejam particulares ou empresariais, por isso recomendo, vivamente. Muito obrigado, Luís. Perguntas sobre estas três apresentações? Boa tarde. Relativamente aos veículos elétricos, gostaria de saber se no acto da travagem há uma possibilidade de produção de produção de energia. Sim, todos os veículos elétricos que existem atualmente regeneram energia no momento da travagem. E não é necessário fazer travagem, portanto, porque desde que o veículo se esteja a mover a alguma velocidade, a partir do momento que se levanta o pé do acelerador, ele entra no modo de regeneração de energia. Há veículos que têm vários modos de regeneração de energia, e eu posso escolher mais ou menos, quando ele faz travagem, mais ou menos conforme eu faço aproximação de um cruzamento ou de uma curva. Quem utiliza um veículo elétrico intensivamente habitua-se a nunca, ou quase nunca, utilizar travão. Só em caso de emergência. Mais questões? Os veículos elétricos são bastante silenciosos. Isso não pode ser um problema? Porque pode ser perigoso, as pessoas não estão habituadas. Para rentabilizar a resposta à questão que eu também ponho, nomeadamente nos carregamentos da via pública, é se não há atos de vandalismo, isto é, aqui depende de um carro, ligar, se não há tentação ou de uma criança pôr o dedo, ou alguém, por simplesmente, tirar o carro e embora. Muito bem. De facto, o silêncio poderá ser um problema a baixas velocidades. Normalmente sentimos, temos que ter esse cuidado quando estamos numa zona de parque. Porque acima de 30 km por hora os veículos fazem barulho, porque o movimento na estrada faz um barulho idêntico a um veículo normal. Mas a baixa velocidade, sim. Alguns países, nomeadamente os Estados Unidos, obrigam à colocação de som abaixo de 30 km por hora. É configurável, nós podemos depois falar as nossas músicas favoritas. É como um telemóvel, mas sim, e é pertinente a questão. Relativamente ao carregamento e à questão do risco ou vandalismo, quando o veículo está conectado em carga, as tomadas estão bloqueadas e, portanto, não há risco ou não se consegue retirar. Mas do lado do veículo, alguns veículos não ficam bloqueados. Depende do tipo de veículo. Os veículos mais antigos não estão bloqueados do lado do veículo. Se eu retirar a tomada do lado do veículo, automaticamente a sessão termina e, portanto, não há risco em termos de eletricidade viva disponível. Mais questões? Sim. Também queria saber, em relação a baterias, qual é o preço das baterias e quanto é que deve uma bateria? Ok. Alguns fabricantes adotam um modelo comercial de venda por leasing da bateria, nomeadamente a Renault. A Renault não faz venda da bateria, só que obriga que o cliente faça um contrato de aluguer da bateria que ronda 80 euros mês, dependendo do veículo. E, portanto, nesse caso do Renault, a vida da bateria não é responsabilidade do dono do veículo. A questão é vitalícia.
No caso de veículos em que compramos a bateria, nomeadamente um Nissan Leaf, um Peugeot, um Citroën, que é um modelo mais convencional, o fabricante dá a garantia de 8 ou 5 anos. Depende do fabricante, 8 ou 5 anos. 8 anos, eu diria que é quase a vida comum de um veículo, portanto não. Há outros fabricantes, tipo este Tesla americano que eu tinha mostrado aí, parece um Jaguar, tem a opção de garantia vitalícia, mas claro, paga-se um contrato que o cliente tem que pagar. Mas, sim, a bateria é a questão mais cara no veículo. A bateria custa metade do valor do veículo atualmente. Eu queria fazer uma pergunta ao Nuno Xavier e gostava de saber qual era a vossa estratégia, a estratégia da Câmara de Lisboa e da gabinete da direção ao qual tu pertences no âmbito dos bairros históricos e qual é a integração que irá ter o outro projeto que é o My Neighborhood que está agora a começar, também em colaboração também com a Alfamira. O projeto que tu falaste chama-se My Neighborhood e é de facto trazer as tecnologias de informação e todas as potencialidades que os dados e as tecnologias de informação podem trazer à vivência de bairro. É uma forma, enfim, não só os programadores ou enfim, as pessoas que estão habituadas a usar tecnologias de informação podem usar as potencialidades das tecnologias de informação, mas também os bairros. As pessoas que se calhar não usam diretamente tecnologias de informação, mas podem beneficiar das vantagens que elas trazem, nomeadamente a nível de estabelecimento de laços de vizinhança, de partilha de necessidades e de metodologias para que essas necessidades sejam satisfeitas, não só pelo município, mas também pela entreajuda entre as pessoas. E de facto a informação é fundamental hoje em dia, não só para desenvolver produtos e serviços, mas também para as pessoas partilharem experiências e partilharem soluções para problemas que são comuns. Aí também usamos a metodologia, enfim, que penso que já foi apresentada da parte da manhã, de Living Lab, em que a cidade transforma-se num laboratório vivo de experimentação, de soluções para os problemas dos cidadãos. E é por aí, enfim, o My Neighborhood também vai ir beber dados e vai depositar dados também nos repositórios de dados abertos da cidade. Portanto, há uma interligação entre os dois projetos nessa medida. Num são criadas as condições para acesso aos dados e no outro vão-se produzir dados de interesse também para partilha e para conhecimento da cidade. Então nós temos tempo para uma última pergunta, se houver, porque já estamos aqui com quase uma comunicação, mas acho que é sempre muito interessante. Alguém tem uma última pergunta? Pode haver, há sempre um espaço de debate depois. Então deixemos para esse segundo espaço de debate. Muito obrigado e vamos continuar então. Ora, a apresentação seguinte é a apresentação